Segunda aula do ciclo de Verbs of Senses. Se por acaso você perdeu a primeira aula, vai no meu perfil, volta uma aula e você tem a primeira parte dos Verbs of Senses, que eu expliquei um pouquinho sobre os Verbs of Senses, que são os verbos que a gente fala dos nossos sentidos, que a gente não consegue desligar, né? A gente consegue, por exemplo, I can see, mas eu posso fechar o olho, agora I can't see, mas minha habilidade de visão, ela continua ativa, mesmo se eu tampar o meu olho, eu estou vendo a escuridão, mas eu estou vendo. Um outro exemplo, por exemplo, I can hear the noises from the street. I can hear the noises from the street. Então eu consigo ouvir os barulhos da rua. Mas às vezes, por exemplo, ouve esse áudio aqui, ouve. Listen. Então, quando a gente está falando de algo que a gente voluntariamente vai fazer, a gente vai colocar o nosso sentido focado em algum lugar, a gente vai usar alguns verbos diferentes. Então, por exemplo, hear, eu estou ouvindo porque eu tenho o sentido da audição. Listen, eu vou direcionar o meu ouvido para eu escutar com mais atenção aquele ponto que está emitindo o som, ok? Mesma coisa de see e look. Então, see é a minha habilidade de ver. Look é quando eu direciono o meu olhar, então eu estou looking, eu estou olhando para outro lugar, ok? Então, é muito importante que você saiba a diferença dos Verbs of Senses quando a gente vai falar sobre os sentidos e quando a gente vai direcionar e fazer algo voluntariamente. Parece bobo, mas às vezes em inglês a gente dá uma confundidinha aí com algumas coisas e acaba fazendo algumas frases que não ficam tão bonitas. Às vezes até é possível de entender, mas tem uma falha na comunicação, ok? Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário que eu te ajudo, ok? Thank you very much. See you next class.